Gravação iniciada. Ok, segunda parte da sessão do dia 3, período da manhã. Próximo item 5, doutor Rodrigo. Tem 5, o Francisco. Também uma situação, é uma questão de despesa médica. Principalmente sabosa, essa despesa paga Marcos Antônio, no valor de R$9.000. A fiscalização fala que o recibo, além de não identificar quem foi prestado o serviço, a cópia do recibo, né, no caso, não permite verificar a qualificação profissional do emissor. E na impugnação, o contribuinte junta a nova cópia desse recibo, afirmando ter identificação do emissor, apresentou uma cópia autenticada de um recibo substituto. Acabou juntando aí, para facilitar a consulta. Foi mantido o lançamento, recurso, conheço do recurso, tempestivo, mostrei as deduções que ele fez na declaração, o que ficou foi só esse Marcos Antônio Pontes. Então, de acordo com o termo de intimação, foi intimado a apresentar os comprovantes, a fiscalização só efetuou essa despesa com Marcos Antônio por falta de identificação a quem foi prestado e a qualificação profissional do prestador. Aí eu copiei esse recibo, é o primeiro que ele apresentou, se for é 8. Aí tem essas características. Ele apresentou, na impugnação, ele apresentou um novo recibo com a qualificação, datado 2008, mas foi aposta a observação de que substituía o anterior. Né? Aí a observação que eu junto. A exigência da qualificação profissional se justifica, pois somente são dedutíveis pagamento efetuado a médico, dentista, etc. Assim que pese o procedimento atípico adotado, com a produção de um outro recibo e a observação da substituição, ao invés de um novo carimbo no recibo original, entende-se comprovada a qualificação do beneficiário da despesa como fisioterapeuta, até mesmo porque é relevante estar no número de inscrição no Conselho Regional e no carimbo em si. Quanto à comprovação de que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte, entende-se que não há elementos nos autos que permitam concluir o contrário, ou seja, de que o recibo fornecido se destinou à adaptação do tratamento fisioterápico realizado por terceiros. Como resultado no voto julgador ACOV, havendo dúvidas quanto à idoneidade do documento, pode o fisco solicitar mais provas da efetividade de serviços prestados e do beneficiário do tratamento, mas essa faculdade não foi exercida pela autoridade lançadora, depois do provimento. E esse aqui foi pedido para confirmar pagamento ou não? Não, esse aí, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu acho que foi só por conta de não ter a qualificação. O termo de intimação fiscal fala assim, comprovante de rendimentos, originais e cópia da despesa médica, só isso. Uhum. Ok. Eles. Eu lendo o voto da DRJ, eu entendi que o aspecto da qualificação ela não foi nem abordado pelo voto da DRJ, ou seja, aparentemente considerou que não era um motivo. Mas é no lançamento. Sim, doutor Rodrigo, porque eu digo isso em razão da discussão, né? Ah, entendi. Que existe, se é devolvido tudo ou não, né? Toda a matéria ou não. Eu lembro o voto da RJ, entendi que a motivação, ela manteve porque o recibo não permitia a identificação do beneficiário do tratamento. E só? Só. Tá, então o voto não está alinhado ao acordo. Eu entendi assim, doutor Pinheiro. Podem eventualmente avaliar, né?
só esse detalhe a questão. Né? Então... Mas o fundamento do beneficiário é a presunção, né? Presume-se, né? Mais ou menos o raciocínio do último parágrafo aqui do Dr. Rodrigo, só que quando o Dr. Rodrigo coloca ele faz o seu raciocínio e depois ressalta o que o julgador disse, dá a ideia que, na verdade, o julgador, ele não concorda com o julgador de primeira instância, né? Em suma, é um processo simples que eu acompanho para dar provimento ao recurso, para restabelecer a despesa de R$9.000. É a única coisa, né? Recurso. Do lançamento, inclusive. Para restabelecer a despesa de R$9.000, para ficar bem claro. Só que, assim, com essas observações aí sobre o que foi o lançamento, como se posicionou a DRJ, e o caminhamento aqui no raciocínio do Dr. Rodrigo, que ele deu mais ênfase para um ponto que, para mim, ele não tinha sido questionado pela DRJ, né? A DRJ coloca como um comentário, mas não é razão de decidir. Não é, exatamente, não é razão de decidir. É como se ela... aí é uma discussão, né? Assim como a ementa faz um comentário aqui que não é nossa razão de decidir nessa ementa proposta pelo Dr. Rodrigo. Em situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, pode o fisco exigir elementos adicionais de prova para a comprovação de que as despesas médicas são relativas a tratamentos realizados pelo próprio contribuinte. Isso daqui não é objeto da nossa decisão. É bem observado, não é mesmo? Tem que adequar a emenda aí, Rodrigo. Só que eu pensei aqui. Depois ela continua, daí na segunda parte, aí sim ela está dentro. Não tendo a fiscalização exigir esses elementos, não é cabível a glosa se os recibos apresentados atendem a requisitos formais definidos na legislação. É só a parte final que eu acho que não é cabível em diante. Todo o resto, não tendo a fiscalização exigida, também não é pertinente. É que eu acabei raciocinando aí por conta de por que ele aceitou, por que ele achou que o cara não era beneficiário. Da onde que ele tirou isso? Da onde que ele tirou o quê? Como é que é? Que o contribuinte não era o beneficiário do tratamento. Não, ele não está identificado no recibo. Então, está identificando. Só não tem que ter recebi de fulano relativo a tratamento de fulano. Nunca vi isso. Meu mesmo. Esse era o entendimento que existia, doutor. Era o meu entendimento, eu sou vencido, inconformado até hoje. Doutor. Tem que falar que não beneficiário para tratamento próprio ou não. O entendimento que existia, o entendimento que existia, mas ele é coerente, que existe quem paga e quem é o beneficiário. Pode ser duas pessoas distintas. Não, pode. Aí quem paga não necessariamente é paciente. Até teve a solução de consulta. Entendi. Da COSIT, uma presunção, né, que fala. Então, mas uma presunção na ausência de indícios. Então, aqui, presume-se que para quem está sendo emitido o recibo de quitação é o beneficiário, a menos que a fiscalização aponte algum indício. Acho que foi por isso que eu coloquei essa ementa aí. Mas ela não apontou indícios. Pois é, aí foi por isso que eu pus a ementa assim. Não tendo a fiscalização exigida, não é cabível a glosa. Mas aí também, assim, não, mas não é... Posso adequar de forma... Posso adequar, né? Não, entendi. Foi só... Meu raciocínio acabou sendo esse, mas eu... Na verdade, a falta do beneficiário, expressa do beneficiário, nesse caso, não é cabível, né?
Porque o senhor fala não é cabível a glosa de recibos apresentados que atendem aos requisitos formais. Bom, e também a questão do próprio qualificação do profissional, né? Parece que foi isso que até o recurso voluntário abordou essa questão da qualificação do profissional, não? Comprova a despesa. Não, ele acabou trazendo um ou outro, na verdade. Outro recibo que foi estranho, em vez de carimbar o antigo, ele trouxe esse aqui substitui o outro. Porque esse recibo, veja o caso, esse recibo datado de 2008 substitui o de 2003. Tem que se fazer um raciocínio dizendo, bom, então, os serviços prestados em 2003, o recibo de quitação em 2008, né? Não, eu acabo aceitando o recibo de 2003 com a qualificação de que ele é profissional. Não tem qualificação. Bom, o profissional é qualificado. O que vem discriminado no recibo emitido em 2008, né? Na verdade, não é bem um recibo, né? É uma declaração que atesta o recibo lá de 2003. E é a mesma pessoa que assina, doutor Rodrigo? Eu não cheguei a ver. O profissional, é Marcos Antônio Ribeiro Pontes, mas não está igual, a assinatura não está igual, não. É outro recibo. É outro recibo. É outro recibo, de 2008, na folha 9. Dizendo que substitui o primeiro. Mas assim, quem pode usar esse recibo de 2008 e colocou essa declaração dizendo que substitui, tem uma firma reconhecida ainda. Bom, o que é isso aqui? É o carimbo dele. Não, é cópia. É de cópia. Sim, resumo. Como ficará a ementa? Essa sugestão do Dr. Pinheiro A minha sugestão seria para reformular totalmente. Não é cabível a manutenção da glosa diante de documentos que afastam uma justificativa mais claro ao caso que nós estamos julgando. De certa forma, mais genérica, né? Comprovada. Comprovados os elementos essenciais do recibo, aceita-se a dedução da despesa médica. Não, mais simples, não precisa. Vamos lá, Cléberson. Eu acompanho, estão sugerindo dar provimento para restabelecer despesa média de R$9.000 e que faça uma adequação na ementa que retrate o que está sendo decidido. Raiz. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho com as modificações. André. Acompanho. Matheus. Acompanho. Por unanimidade, dar provimento, ele vai fazer as modificações, né, Rodrigo? Sim. O item 6, Roberto Gomes. Só um momento.
Aqui é uma compensação depois de renda. Hoje na fonte, na origem foi notificação de lançamento por omissão de rendimento e a compensação indevida depois de renda retido. Impugnação, ele só questiona a compensação do retido na fonte. Apresentou comprovante de rendimento fornecido pela fonte, DCTF e DIF da fonte também. O lançamento foi julgado procedente pela responsabilidade solidária, né, porque ele seria sócio da fonte pagadora, né, e deveria comprovar a compensação, o recolhimento do imposto. No caso, ele vem com DCTF, né, e vem com Perdecomp. Deixa eu ver. Isso. Aí eu trato mais no voto. E aí, no recurso voluntário, ele faz uma série de considerações acerca de habilitação de crédito de PIS, fala de homologação de compensação, fala de decadência de PIS, fala sobre um comunicado CEORT, de decadência, deferimento de pedido de habilitação. Ele vai falando mais sobre essa compensação com crédito de PIS. E quer que seja acolhida, totalmente acolhida a compensação, né, o requerimento dele. Bem como do pedido societário, no mérito, julgado precedente, presente recurso, para que seja integralmente compensado pelo imposto de renda, a fim de que as compensações realizadas pela manifestante sejam devidamente homologadas. Então, o entender acaba um pouco misturando, porque ele acaba pedindo também a compensação. O recurso é tempestivo. Isso. Recurso tempestivo. Então, análise de admissibilidade. Aí, sua impugnação para comprovar a retenção do imposto, o contribuinte limitou-se a sem tecer uma consideração apresentada em CTF comprovante de rendimento emitido pela fonte, do qual era sócio. O DRJ considerou a impugnação procedente pelo fato de que o contribuinte não provou recolhimento do imposto. Seria necessário quanto à responsabilidade do artigo 8º do Decreto-Lei 3.6. E ele falou solidariamente responsável, acionista, controlador, diretor, gerente e representante. E tem um parágrafo único que fala em período da respectiva administração, gestão e representação. O jogador ACON entendeu que para os débitos do DCTF foi solicitada a compensação em Perdecomp. No entanto, como não houve demonstração da homologação, o lançamento foi mantido. No recurso voluntário, a corrente traz uma série de argumentos acerca da possibilidade de compensação de crédito de PIS. Não é possível depreender que se trata de argumentos apresentados em manifestação de conformidade contra despacho decisório que não homologou integralmente compensações pleiteadas, esse processo que eu cito. Então, esses argumentos foram trazidos em primeira instância, motivado pela decisão de PIS, achou por meio recorrente as ponderações quanto à compensação que deve ser considerada no que for cabível. Eu posso analisar o mérito. O que pese não ser possível localizar o processo para verificar se a manifestação de conformidade foi acolhida, não há prejuízo para a solução da lide, porque, considerando a responsabilidade solidária acima citada, caberia ao sujeito passivo a prova de que houver recolhimento ou, no caso, compensação por pagamentos indevidos. Seria necessário, ademais, que recorrente demonstrasse que se trata dos mesmos créditos que se deixa compensar com o RRF sob exame, que não fica claro do recurso voluntário. Desde consta que a manifestação visa garantir o direito à compensação dos pagamentos indevidos com parcelas vencendo o próprio PIS. Veja a sentença transição julgado em 18 de 8 de 2003. Ou seja, mesmo que aquela manifestação de inconformidade porventura tenha sido julgada procedente, ainda permanece a necessidade de comprovação de que houve compensação justamente com os débitos de IRF relativos ao ano calendário de 2009.
Tal necessidade ainda maior quando se verifica que as DCQFs apresentadas foram enviadas em 25 de 10 de 2012. Um dia depois da ciência da notificação, em 24 de 10 de 2012. Ou seja, competiria ao contribuinte fazer prova da compensação de débitos somente confessados em 2012 ou os créditos de PIS mencionados. Contudo, cumpre observar que toda essa comprovação só faz sentido sob o Instituto da Responsabilidade Solidária aplicável a acionistas controladores, diretores, gerentes e representantes. É razoável que seja exigido dessas pessoas não somente prova de retenção, mas a prova de efetivo recolhimento por conta do controle que exerce junto à empresa fonte pagadora. Nesse ponto, embora nós nos autos prova de contribuinte exercer cargo de administração durante o calendário considerado, o recorrente não se insurge contra a solidariedade levantada pela DRJ. Além disso, o recolhimento de valores expressivos da pessoa jurídica, quando comparado a demais beneficiários, como se verifica pela DIRF, o comprovante de rendimentos emitido pela empresa na data de 22 de 11 de 2012, mesma data da impugnação, os DCTFs apresentados após a notificação, recurso apresentado transcrevendo manifestação de inconformidade contra despacho decisório de 2005, indica que o notificado praticava e praticar atos de direção à pessoa jurídica, tendo a responsabilidade pelo recolhimento depois na fonte, não havendo a comprovação de tal recolhimento, deve ser mantida danosa. Eu voto por conhecido recurso negar provimento. Cléris. Eu acompanho o relator. Raide. Com o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento. 7. 7. José Antônio de Loyola. Isso aqui é um pedido de restituição sem a declaração de ajuste. Fora da declaração de ajuste. Vai ter devolução de valores de imposto de renda, retira a fonte quando o pagamento é precatório, afirma que o precatório se refere a verba de natureza indenizatória. Um despacho decisório indeferiu o pedido de restituição com base na entrega da... deveria ter se formalizado com base na declaração de ajuste. E aí o próprio despacho fala subsidiariamente do mérito do pedido de restituição. Fala o mandado de segurança foi impetrado por limitador da remuneração, adicionais do Acordo de Justiça do Paraná, compõe montante de benefícios, não fazem parte do rol de rendimentos isentos de rendimento de imposto de renda, como as rubricas que fazem parte do montante foram excluídas da remuneração mensal, não há que se falar. Bom, fala que o rendimento não era isento, em síntese. Ciência do despacho e teve ciência desse despacho decisório, apresentou manifestação de conformidade, falando que não apresentou de IPF, pois caso não fosse aceita a tese de não incidência, poderia ser autuado. Ação judicial discutir redutor sobre adicionais. Houve condenação do pagamento de verba indenizatória, fala que o júri da natureza indenizatória fala que a verdade seria toda indenização. Deveria ser aplicado em N com revisão de base de cálculo para exclusão de despesas processuais. Enfim. A manifestação foi julgada procedente pela delegacia, pela DRJ, com base no pedido de restituição, que deveria ser feito conforme pela declaração de ajuste. Né? É a ciência do acordo e posto voluntário. O contribuinte reitera as razões de impugnação. O curso é tempestivo, deve ser conhecido. E aí, eu falo que o despacho decisório teve principal fundamento a questão da declaração de ajuste. Tem-se algumas considerações do CTN, que pode estabelecer obrigação acessória, regulamentação do pedido de restituição. O recorrente alega que não se valeu da DIR-PF, porque se não fosse aceita sua tese de não incidência do RPF, seria imediatamente encaminhada para a malha fina e poderia até ser autuada com a composição da multa.
admite que a não apresentação da adequada declaração foi para não ser fiscalizado, esquivando-se do sistema apropriado para o controle das restituições. Ainda mais clara está a intenção quando se verifica que o pedido de restituição foi feito em 21/10/2009, mais de 4 anos após a retenção, mas ainda dentro do prazo de entrega da retificadora. E aí eu trago um outro acordo, porque no dentro desse demonstrativo que ele traz, tem vários contribuintes da mesma situação, né? E aí, se for pesquisar, tem um acordo do CARF, que é exatamente a mesma situação. E outro contribuinte que vem citado no processo. Né? Então, pedido de restituição deveria ter seguido os normativos específicos, que não houve no caso em questão. Do mesmo modo que a decisão de piso não adentrou de forma correta nas demais questões de mérito, entende-se que não é cabível analisá-las, pois seria contradizer o próprio entendimento de que a análise das restituições deve ser feita pela ordem adequada. E eu conheço do recurso e nego provimento. Perguntas? Cleberson. Acompanho o relator para negar provimento. Acompanho. 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 Por unanimidade, votos negar provimento. 8. Peraí, só um minuto. Eu vou encerrar a reunião aqui. Peraí, só um minutinho. Amanda, por favor.